de poder ouvir a voz de Deus, mas eu quero te dizer que se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor tem um chamado sobre a tua vida, é porque o Senhor tem algo sobrenatural sobre a tua vida, e se o Senhor está liberando sobre esta palavra, sobre a minha vida, sobre a tua vida, é porque tem algo que eu e você ainda não fez, que o Senhor quer que nós façamos. Jonas foi um profeta designado para o Senhor, chamado pelo Senhor, e eu imaginando, lendo esse livro, eu penso assim, talvez Jonas ele não tinha muito o que fazer naquela época, talvez Jonas quando foi chamado, quando foi derramado uma unção sobre a cabeça dele, talvez Jonas ele não sabia muito o que fazer, talvez não tinha muito o que fazer, talvez oraria por uma pessoa aqui, outra ali, mas aí vem um chamado grande de Deus na vida de Jonas. Deus diz a Jonas: Jonas, eu peço a ti que vai até a cidade de Nínive, e eu quero que você profetiza contra aquele povo, porque a maldade daquele povo subiu até a mim. E eu acredito que Jonas, como eu, como você, quando Deus às vezes pede algo para nós fazermos, nós temos medo. Jonas sentiu medo naquele primeiro instante, e Jonas, a primeira coisa que ele pensou: não vou obedecer o chamado do Senhor, eu não vou fazer aquilo que Deus quer. E Jonas toma uma direção diferente daquilo que Deus queria. E Jonas toma uma direção totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha designado para ele. Jonas, em vez de ir, Jonas vai para outro lugar. Jonas pega, compra uma passagem, chega no porto, compra uma passagem, pega um navio, e em vez dele ir, ele vai para, em vez dele ir para só um minuto, em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E aí Jonas entra naquele navio, e a Bíblia nos diz que Jonas está até dormindo dentro daquele navio. E às vezes na minha vida e na sua vida é assim, o Senhor nos chama e nós estamos sossegados, nós estamos parados. E Jonas está ali dormindo quieto, e diz que o Senhor envia uma grande tempestade sobre aquele navio. E eu quero parar aqui para te dizer uma coisa: quando o Senhor chama a mim e a você para fazer algo para Ele, quando o Senhor chama a mim e a você, ou para pregoar, ou para levar uma palavra, ou para orar por alguém, ou para fazer algo que seja da parte dEle, para fazer algo sobre a vida de alguém, quando o Senhor nos chama, o Senhor ele quer que nós obedecemos a voz dEle ao primeiro instante. O Senhor quer que nós vamos e façamos. Só que nós inventamos tantas desculpas para Deus às vezes. Nós inventamos tantas desculpas. Nós inventamos porque nós estamos fracos em oração. Nós inventamos porque nós temos medos. Nós inventamos porque tem medo. A gente tem, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo no mesmo instante que manda. E eu quero contar uma experiência minha. Certa vez eu estava numa igreja, eu fui designada a ir para a Bahia, e ali a pastora que eu estava na época, ela me designou que se eu fosse naquele lugar, se Deus que tivesse que me levar em algum lugar na Bahia, que eu fosse, que ela estava derramando autoridade ali sobre mim, que eu já tinha autoridade de Deus, mas que ela estava delegando que eu fosse. Então, se nós temos uma cobertura também, o Senhor já delegou que aquilo que o Senhor colocar sobre as tuas mãos para tu fazer, você vai e não tenha medo. Não adianta você fugir do Senhor, não adianta ficar fugindo do Senhor. E ali cheguei na Bahia e tinha algo ali para a gente fazer. Tinha uma mulher que ela fazia muitas macumbas para as pessoas, ela fazia muitas coisas ruins, ela fazia macumba para matar as pessoas morrerem mesmo. Era macumba assim para as pessoas morrerem. Era coisa muito ruim. E aí me chamaram para ir orar naquele lugar, eu e meu esposo, e eu falei no primeiro instante: não vou. Eu falei: eu não vou naquele lugar. Naquele primeiro instante eu senti medo, mas depois o Espírito Santo falou assim para mim: você obedece a mim ou a voz do diabo? Então, se eu tenho autoridade de Deus, eu tenho que ir naquele lugar. E eu louvo a Deus, igreja. Quando a gente obedece a voz de Deus, Deus mostra as diretrizes que Ele dá pra gente. Deus, Ele mostra que Ele tem realmente um chamado na nossa vida. Deus, Ele não deixa em vão aquilo que Ele chamou a gente. Ele mostra que Ele nos levou lá para um propósito. E Deus me levou naquele lugar para um propósito. Então eu falei: Senhor, eu vou. Eu fiz um jejum. Meu esposo fez um jejum. Nós oramos. O Senhor deu uma palavra. Nós fomos naquele lugar. E eu fui falar com aquela mulher. E aquela mulher, o Senhor, assim, moveu tanto o coração dela que ela deixou com que a gente orasse dentro da casa dela. E nós andamos dentro da casa dela. Dentro da casa dela nós achamos macumbas. Pratos e pratos, mais pratos de macumba dentro daquela casa. Nós tiramos todas aquelas macumbas de lá. Nós oramos, consagramos a vida dela, consagramos ao Senhor tudo que estava ali. Mas se é uma situação, no primeiro instante, eu senti medo de ir. Como Jonas deve ter sentido medo de ir lá em Nínive, pregoar para aquele povo, dizer que aquele povo estava desobediente ao Senhor, que Deus queria um conserto na vida daquele povo. E nem sempre é fácil a gente dizer. E para mim,
Senhor tinha um propósito que a gente fosse ali, porque depois que ela aceitou Jesus, aquela mulher, ela não estava mais levantando da cama, ela não estava andando. Aquela mulher, depois que o Senhor nos levou lá, que é a honra e a glória do Senhor, ela começou a andar, ela começou a levantar, ela começou a ir nos lugares. Glorificado é o nome do Senhor. Só que no período de 3 meses o Senhor recolheu aquela mulher. Então o que eu vejo? Que o Senhor tinha uma obra sobre aquela vida, mas o Senhor queria recolher aquela vida. Então às vezes a gente vai ter que ter coragem para entrar onde Deus manda nós entrar, onde Deus determina que nós temos que ir, que nós temos que entrar. E por muitas das vezes nós temos medo. Nós achamos que a nossa vida cristã é essa aqui, que nós venhamos, sentamos no banco da igreja e está tudo bem. Ou então Deus mandou eu ir para Santos, eu vou lá para a Bahia e está tudo bem. Então Deus mandou eu ir para São Caetano, eu vou para São Bernardo e está tudo bem. E não é assim que funcionam as coisas de Deus. Para nós recebermos o que Deus tem para a nossa vida, primeiro nós precisamos obedecer ao Senhor. E eu sei que é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, mas eu não posso ser desobediente naquilo que o Senhor quer usar a minha vida para pregar. Eu não posso dizer ao contrário daquilo que Deus quer usar a minha vida, porque isso há um preço a se pagar. Há um preço em oração a se pagar, há um preço em jejum a se pagar. E se eu desobedeço a Deus, quem paga esse preço a Deus sou eu, não é a igreja. Qual é o direcionamento que Deus tem para a igreja? De dar vitória para a igreja. Mas para a igreja ter vitória, a igreja precisa ouvir as diretrizes do Senhor. A igreja precisa ouvir os direcionamentos do Senhor. A igreja precisa ser consertada. E hoje a igreja, nós crentes, eu falo com autoridade, nós, eu não estou tirando eu, nós estamos muito mal acostumados. Toda provinha que nós passamos é o diabo que colocou sobre a nossa vida. Mentira! Mentira! Não é o diabo que coloca a prova sobre a nossa vida. Você já parou para pensar que quando você passa uma prova, você poderia ter feito como Jonas? Porque Jonas ele orou dentro do ventre da baleia. Jonas ele orou. O Senhor tinha um propósito sobre a vida dele. Nem sempre é o diabo. Às vezes Deus vai criar a situação dentro da sua vida e você precisa perguntar para Deus se é Ele que está criando essa situação dentro da sua vida ou se é o diabo. Porque é muito fácil nós colocarmos a culpa no diabo. É muito fácil, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E aí? E aí? Mas enfim, Jonas estava naquele navio. E aí aqueles homens começaram a lançar sorte porque que veio aquela grande tempestade. E ele estava dormindo. E aí o marinheiro vai até ele, acorda ele e diz: por que você está dormindo? Clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. Quantas vezes um dia nós clamamos o nosso Deus pela situação que nós estamos passando? Nós só falamos, estamos passando pela situação. E muitas das vezes colocamos culpa no diabo, como eu falei. Mas Jonas ali, ele estava dormindo e aqueles marinheiros começaram a lançar sorte para saber por que estava causando aquela grande tempestade. E aquela grande tempestade na sorte lançou sobre Jonas. E Jonas ali, ele teve que proclamar que ele estava ali naquele barco, que tudo aquilo estava acontecendo por conta da vida dele. Toda aquela situação estava acontecendo por conta da vida dele, porque ele servia o Deus de Israel. E o Deus de Israel tinha designado algo a ele fazer e ele não obedeceu à voz do Deus dele. E ali aqueles homens, o que eu acho lindo é que nós crentes hoje não temos misericórdia dos outros. Nós só pensamos em nós. Quem está lá fora tem muito mais misericórdia. Eu vejo muito testemunho de pessoas que estão lá fora, em lugares que não dá nada, que tem muito mais misericórdia do que muita gente que está dentro da igreja que diz que tem misericórdia. Não temos misericórdia dos outros. Nós não temos. Ao mesmo tempo que nós falamos que nós estamos orando, ao mesmo tempo que fala que está clamando, ao mesmo tempo que fala que está ajudando, não está fazendo. E aqueles marinheiros, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, eles teve misericórdia de Jonas naquele momento. E ele não queria lançar ele dentro do mar. Ele não queria, mas ele disse: como faço para a tempestade parar? Se você me lançar no mar, a tempestade vai parar. Talvez você não está entendendo o que você está passando. Talvez você está dizendo aí no seu banco sentado, mas essa missionária se sobe aqui para falar essas palavras. Eu não posso dizer outra coisa que Deus não quer que eu diga. Eu não posso. Porque a sua alma, quando sai da minha boca, ela pode ir para o inferno e ser cobrada de mim. Não posso. Talvez você esteja passando uma situação e você não entenda por que você está passando essa situação. Pergunte a Deus por que você está passando por essa prova. Pergunte a Deus por que você está passando por essa situação. O que Deus quer de você? Aonde foi que você desobedeceu a Deus? Onde que Deus quer que você se conserte? Aonde é que Deus quer que você volte atrás? E aí o próprio Jonas pediu para que lançasse ele dentro do mar. E todos nós sabemos que a tempestade se acalmou. A tempestade se acalmou. Só que Deus é um Deus de misericórdia. E Deus, quando Ele te ensina, Deus, quando Ele libera uma palavra sobre a tua vida, porque Ele quer te ensinar, porque Ele tem coisas
Senhor é tempo. A igreja do Senhor está fria, a igreja do Senhor está morta. Jesus está voltando. A gente está pregando a palavra e as pessoas não estão nem aí para aquilo que tem falado de Deus. As pessoas não estão nem para a palavra, as pessoas não têm mais respeito pela palavra de Deus. E eu não tenho medo do que eu estou falando aqui em cima. Eu não tenho, porque eu oro e eu busco para me pregar a palavra do Senhor. E eu busco confirmação da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para usar a minha vida para falar. E ali nós sabemos que aquele peixe pegou Jonas e levou, e ali o Senhor, Ele deu mais uma diretriz a Jonas. E Jonas, ele foi naquela cidade, ele voltou sobre aquela cidade, ele foi pregar sobre aquela cidade, e ali nós sabemos que aqueles marinheiros se converteram. E nós sabemos que quando Jonas se converteu naquela cidade, aquele povo daquela cidade também se converteu, porque o rei Jonas começou a pregar naquela cidade, e o rei, ele começou a ficar comovido por aquilo, e ele colocou todo mundo de jejum e oração. Hoje eu vim falar aqui sobre Ana. Ana, quando ela se jogou diante da presença do Senhor, a oração foi onde Deus fez o milagre. Talvez Deus ficou por anos falando com Ana. Talvez Deus ficou por meses falando com Ana. E Ana não entendia. Mas Ana teve um momento que ela se lançou diante da presença de Deus e ela recebeu o milagre. Jonas, ele só obedeceu a Deus quando ele estava dentro do ventre da baleia, que ele fez a oração. Deus colocou a baleia, colocou ele para fora, e Deus deu uma nova diretriz a ele. Vai lá e prega, vai lá e fala aquele povo que a maldade deles estão subindo ao meu coração. Eles são desobedientes, eles não estão obedecendo, eles não estão fazendo a minha vontade. O rei daquela época colocou todo mundo de jejum, colocou os animais para jejuar, e ali o Senhor mudou o coração. Nós sabemos que o Senhor ia destruir aquela cidade, e o Senhor, ele mudou o coração. E o Senhor ali, ele falou, não vou mais destruir. O Senhor, ele não destruiu a cidade de Nínive. Por quê? Por causa do clamor, por causa do jejum. Então não adianta nós sermos crentes só de fachada. Não adianta nós não termos vida com Cristo. Não adianta. Se sentir enfraquecido, você vai sentir, porque ninguém é super-homem. Vai ter semanas que você vai falar assim, Deus, eu estou aqui, mas é pela tua misericórdia. Estou jogado aqui, no chão, mas é pela tua misericórdia. E às vezes você não vai nem se jogar. Às vezes você vai querer orar deitada, porque você está fraca, porque você não está aguentando. Eu te digo, se você tem um coração voltado a Deus em arrependimento, Deus, ele vai entender o teu momento. Mas o que você não pode é simplesmente achar que nós devemos chegar aqui e só ouvir palavra de bênção, só ouvir palavra de vitória, achar que a palavra do Senhor é só um versículo isolado que diz, olhai para o céu que lá vem as bênçãos do Senhor, achar que a vida é assim. Não é só isso. Não é isso. Nós não podemos achar isso. E eu já tentei fazer isso, já tentei falar, Senhor, eu quero pregar sobre as bênçãos, eu quero dizer só que o Senhor é bom, Ele é, mas Ele só é bom depois que nós obedecemos a Ele. Ele só vai fazer depois que nós obedecemos a Ele. Tem livramento que Ele dá na nossa vida, mesmo quando a gente não está na presença dEle, porque Ele ainda tem propósito, porque Ele confia todos os dias em mim e em você, que nós vamos se levantar a Ele, que nós vamos se levantar em clamor a Ele, que nós vamos se levantar em oração a Ele. E aí, você sabe o que eu vejo aqui? Jonas, ele se arrependeu sim, ele se arrependeu no capítulo 2, fez a oração, foi lá, pregou em Nínive. Só que depois que o coração de Deus mudou contra aquela cidade, o que aconteceu com Jonas? Jonas se enfureceu, porque o Senhor mudou, porque o Senhor teve misericórdia daquela cidade. É o que eu disse aqui. Às vezes nós dizemos que estamos orando, às vezes nós falamos, estou torcendo para o fulano, estou ali do lado de fulano, estou abraçando, mas na verdade o coração só Jesus sabe como é que está. Jonas, ele se entristeceu, ele saiu, ele foi para um lugar, ele se isolou em um lugar, e o Senhor ali fez crescer uma sombra para Jonas. Jonas ficou embaixo daquela sombra. Jonas esteve ali uma noite, debaixo de um dia de sol. Quando passou a noite, no outro dia, o Senhor, ele tirou, fez com que o bicho comesse toda aquela sombra que o Senhor fez, e o Jonas, ele teve piedade de uma planta que o Senhor fez nascer numa noite, e ele não teve piedade de uma cidade inteira, de uma vida. Nós temos piedade de tanta coisa. Hoje eu vejo gente tendo piedade de tanta coisa. Gente, vou falar isso, não é porque eu não gosto de animal, eu gosto de animal sim, mas eu vejo gente socorrendo, pagando milhões para fazer uma cirurgia animal, e eu vejo homens e mulheres de Deus precisando de um socorro, precisando de um exame médico, e tem gente que paga para o cachorro tanto e não tem coragem de pagar para um ser humano que é irmão teu de dentro da igreja. Como é que nós possamos dizer que nós
está na vida daquela mulher? O que ela está falando é verdade? Pode buscar o teu Deus. Eu falo isso com ousadia. Será que nós estamos fazendo realmente o que precisa fazer? Nós estamos fazendo o que se precisa fazer? Não estamos, igreja. Não estamos, e eu falo isso com autoridade. Se o Senhor voltasse hoje, eu falo com autoridade que muitos iriam ficar. Muitos iriam ficar. Iria, porque não obedece às diretrizes de Deus. E para nós chegarmos no céu, nós precisamos obedecer às diretrizes de Deus. Precisamos obedecer à voz do Senhor. Precisamos entender o que o Senhor quer. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Não podemos dizer que, eu orei 10 minutos e o Senhor já deu direção disso, o Senhor já deu direção daquilo. Não é assim que fazemos as coisas. Não é assim. Olha, foi lido sobre Josué aqui. Não foi lido sobre Josué no começo? Que palavra gloriosa. Se você ler esse texto, esse contexto inteiro, Josué ele aprendeu passo a passo com Moisés, como ele iria conduzir aquele povo, como ele ia ser um homem de Deus na presença de Deus, como ele iria fazer. Josué ele sentiu medo no primeiro instante, que foi aquilo que eu disse aqui, a gente sente medo no primeiro instante, mas nós precisamos avançar. Josué ele avançou, Josué ele caminhou, foi designado algo para ele e ele fez aquilo que o Senhor queria. Vamos tirar, gente. Vamos tirar do nosso meio toda essa voz que diz, é assim mesmo, tá bom. Fica da forma que você está, fica da maneira que você está. E Deus conhece o teu coração. Sim, Deus conhece o teu coração. Mas Ele mesmo na palavra diz que o teu coração muito que é enganoso. O teu coração ele é enganoso. Deus ele conhece cada passo meu, cada passo teu. Deus conhece o meu levantar, Deus conhece o meu deitar. Deus sabe de cada coisa que eu faço. Deus sabe de cada decisão que eu tomo, de cada pensamento que nós tomamos. E é uma noite de mudança aqui para a tua vida. É uma noite de mudança. É uma noite de transformação. Não adianta achar que você está agradando ao Senhor. Eu te digo, nós não estamos agradando ao Senhor. Por mais que nós façamos, nós nunca vamos agradar Ele 100%. Porque quando você estiver 100%, Ele não vai deixar você se contaminar. Ele vai tirar você daqui para te levar para um lugar de glória. Se você tem buscado um lugar de glória, se você tem colocado isso em primeiro lugar sobre a tua vida. E eu não sei se é porque Jonas foi só fujão. Eu não sei se lá atrás, porque não relata tudo, que todo mundo que prega Jonas fugiu, não sei, ele tinha medo, mas se nós vemos aqui, no capítulo final, Jonas, ele se enfureceu, porque o Senhor fez um bem para aquele povo, porque o Senhor fez um bem para aquela cidade, ele se enfureceu, então o coração dele ainda estava contaminado, o coração dele ainda não estava liberto, o coração dele ainda não estava no Senhor. Nós precisamos se alegrar. Nós precisamos se alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Nós precisamos se alegrar com a vitória mesmo daquele que é ímpio. Porque se você dizer assim, não, eu vou me afastar também do ímpio, você não pode se afastar do ímpio. Porque você vai pregar só para crente? Quem é que vai pregar só para crente? Essa história também aqui nos mostra que Jonas entrou dentro do barco, mesmo que designado para Deus, que não era o lugar que Deus mandou, mas todos aqueles marinheiros foram convertidos. Todos aqueles homens, depois nós lemos, fala que fez sacrifício, adorou, glorificou o nome do Senhor Jesus. Então é tempo de nós mudarmos, igreja. É tempo de nós crescermos espiritualmente. É tempo de nós buscarmos realmente e começarmos a subir aqui em cima e dizer assim, o Senhor usou a minha vida. Eu fui lá, orei, o Senhor curou. O Senhor me mandou ali, eu fui lá e o Senhor me mandou levar um alimento, eu levei. O Senhor mandou eu ajudar a casa. Eu vim aqui e ajudei a casa. É tempo de nós mudarmos. É tempo de nós transformarmos o nosso coração e a nossa mente ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Porque entramos em culto, campanha, renovação espiritual. Ei, quem vai receber o Espírito Santo se você não está orando, se não está jejuando? Quem recebe o Espírito Santo se não está orando e jejuando? Então, para mim, o Espírito Santo, gente, você olha na internet. Hoje você olha na internet, um monte de gente que diz que está em Espírito Santo. Não, presbítero, é verdade, é isso. Um monte de gente que você olha e fala assim, meu Deus, aquilo é o Espírito, você tem entra naquela pessoa. É verdade isso. Não seja enganado pelo diabo. Não seja, a voz do teu Deus ela é mansa, a voz do teu Deus ela é suave, e não importa a situação que Ele vai meter você, Ele vai tirar você dela. Não importa a situação que você vai passar, porque Jonas passou por uma situação muito difícil.
você não faz nada. Porque o dia que você deixa ele de lado, se você deixar ele de lado, você vai ver o quanto que bate a angústia dentro de você, o quanto que bate a tristeza dentro de você, o quanto que bate aquela tristeza que nada que é falado pode tirar de dentro de você. Nada. É tempo de se converter, igreja. É tempo de despertar. É tempo de perguntar para o teu Deus o que o Senhor quer de mim. É tempo de dizer: Senhor, para que o Senhor me chamou? Senhor, por que eu estou passando essa aprovação na minha vida financeira? Senhor, por que eu estou passando essa aprovação dentro do meu casamento? Senhor, por que os meus filhos estão dessa maneira? É tempo de você perguntar por que Ele criou essa situação na tua vida. Deixa o diabo de lado, porque Jesus já venceu ele na cruz por mim e por você. Aleluia! Jesus já venceu o diabo. Coloca isso na tua mente. Jesus já venceu o diabo. E eu vou repetir: Jesus já venceu o diabo. Porque não tinha o porquê o nosso Deus poderoso pegar o único filho que ele tinha lá ao lado dele, a única coisa que ele tinha, e falar: filho, desce lá, passa o que você tem que passar, mas eu estou te dando pelo sangue do meu povo. Eu estou dando para que meu povo seja liberto. Eu estou dando para que meu povo seja salvo. Então, gente, acorda, desperta. O inimigo tem lançado setas sobre a nossa mente. São coisas tão pequenas, são coisas tão... mas é isso. Mas é aquilo. Mas eu não vou. Mas eu não vou mais adorar. Gente, Deus é o mesmo. Deus, Ele está pronto. E se Deus está falando dessa forma aqui, é porque nós precisamos de mudança. Deus, Ele não manda uma palavra vazia em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Até mesmo dentro do seu carro, dentro da sua casa, se você liga um rádio e tem uma palavra sobre a tua vida, seja ela de bênção, seja ela de correção, seja ela de vitória, seja ela do que for, se o Senhor libera essa palavra, se você ouve essa palavra, o Senhor está falando com você, a palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia. Às vezes, presta atenção nisso, às vezes você está na sua casa e você fala: eu vou assistir uma pregação, e você vai lá, pega fulano de tal, coloca uma pregação, aquela pregação tem 5 anos, e você chora naquela pregação, você tem a presença do Espírito Santo e fala assim: meu Deus, como o Senhor falou comigo nessa pregação? Por que Deus colocou você naquela pregação? Pode ter sido 5 anos que o Senhor liberou aquela palavra, mas o Senhor tinha designado que um tempo você iria ouvir, e que Ele iria entrar, nem que fosse através de um rádio, nem que fosse através de uma televisão sobre a tua vida, e você iria se envolver com aquela palavra. Então a palavra do Senhor não volta vazia. Ela não volta vazia. Igreja, é tempo de despertarmos, pegarmos firme com o Senhor. Pegarmos firme com o Senhor. Colocar diante de Deus todas as nossas mazelas, tudo aquilo que nós temos guardado como tesouro, tudo aquilo que nós temos falado do Senhor: não, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, Senhor, eu não vou orar por fulano, eu não vou fazer isso. Não, igreja, obedece: Senhor, é lá que o Senhor quer que eu vou? Então eu vou. Senhor, é lá que o Senhor quer que eu faça? Então eu vou fazer. Comece a obedecer a voz do Senhor. Não faça como Jonas no primeiro instante, porque você vai fugir, e aí no final você vai entender que todo aquele vento, que toda aquela situação que o Senhor colocou sobre a tua vida, e tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, não foi o diabo, foi Deus, para que Ele trouxesse você para perto da presença dEle. Você vai entender com o tempo que o Senhor, Ele tem um amor tão grande por você, Ele tem um carinho tão grande por você, que todos os dias quando Ele fala com você, é porque Ele diz assim: filho, eu quero que você confia, filho, eu quero que você confia, eu levantei essa situação sim, esse vento está na sua vida sim, esse vento está ao contrário, mas eu sou um Deus que posso acalmar esse vento. Eu fui o Deus que coloquei a mão, que levantei o vento, mas eu sou o Deus que acalma o vento. E Deus, Ele faz dessa maneira. Deus, Ele faz. Então não se apegue aos teus olhos, ao que você está vendo, a situação, o reboliço que você está vivendo. Não se apegue a isso. Se apegue à obediência a Ele, a obedecer a Ele, a obedecer os estatutos dEle, a obedecer a palavra dEle, a obedecer os caminhos dEle, ainda que isso te custe a vida. Que se te custar a vida, você vai para o céu. Se custar a vida, você vai para o céu. E quem não quer ir para o céu aqui? Porque toda vez que eu entro aqui na igreja, eu vim para adorar a Deus para ir para o céu. Deus, eu quero fazer parte desse corpo aí. Eu não quero estar longe desse corpo. Eu quero fazer parte desse corpo. Glória a Deus. Porque o que eu vivo aqui para mim basta. O que eu já vivi em 45 anos para mim que basta.
basta o que os meus olhos já viram aqui nessa terra, o que vê lá fora, basta. Eu quero viver o melhor de Deus, ainda que isso me custe a vida, ainda que isso me custe a vida, eu quero viver o melhor de Deus. E eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa realmente ministrar o teu coração, porque eu creio que se o Senhor liberou essa palavra aqui nessa noite, tem gente aqui dessa forma, tem gente desanimada, tem gente querendo parar, tem gente querendo deixar tudo embora, e o Senhor está dizendo: não faça isso, não faça isso, continue dentro do barco, porque ainda se te lançarem lá fora, eu vou te colocar dentro do ventre da baleia, e eu vou te levar para fora do mar, eu vou te levar para fora dessa situação. Não pense em sair do barco, não pense em sair da presença do Senhor. Está doendo? Pergunta para o Senhor: Senhor, por que está doendo? Senhor, por que está assim? Senhor, por que está assim dessa maneira? E a diretriz que o Senhor vai te dar, o direcionamento que o Senhor te dá, isso vai fazer com que essa situação a qual você está vivendo, ela vai se acalmar, o teu sentimento vai se acalmar, a tua mente vai ter diretrizes do Senhor, a tua mente vai ter pensamentos que vão te levar em lugares altos, aquilo que o Senhor tem designado para você. Porque às vezes, eu mesmo vou falar de mim, às vezes o Senhor libera, através de profetas, tanta palavra sobre a nossa vida, e nós não recebemos. Nós achamos que é só mais uma palavra, nós achamos que é só mais um culto, é só mais um culto, é só mais um culto, não é só mais um culto. É um momento de adoração ao teu Deus, aonde o teu Deus libera a palavra sobre a tua vida. Então, quando o Senhor libera a palavra sobre a tua vida, começa a receber essas palavras sobre a tua vida, começa a obedecer a voz do teu Deus, porque você vai ter um crescimento espiritual. E sem crescimento espiritual, tudo isso aqui é perda de tempo, se nós não tivermos esse crescimento espiritual. E eu sinto muito os queridos, mas é uma verdade. É uma verdade. Não adianta. Não adianta nós entrarmos e sairmos todos os dias e não ter obediência a Deus. Não adianta nós fazermos como Jonas fez. Não adianta achar que Deus não está vendo nada que a gente faz. Não adianta achar que Deus não está vendo o nosso sentimento, o nosso pensamento, nosso coração, porque o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. Eu não vejo, o pastor não vejo, os irmãos não veem uma vida do outro, no íntimo, no profundo, no oculto e no escondido. Mas o Senhor vê todas as coisas. Então, nessa noite que você venha se conscientizar que você não está aqui só por estar, que você não foi chamado aqui só para estar nesse banco. Talvez você fale assim: ai, mas o Senhor não me deu autoridade ainda para subir e pregar. Mas o Senhor quer te dar autoridade para ir num lar, orar. Talvez o Senhor quer te dar autoridade para ir em outro lugar, fazer qualquer coisa que seja, mas não fuja do chamado do Senhor. Não fuja daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Não fuja de obedecer o teu Deus. Não fuja de obedecer o teu Deus. Se nós vemos todos aqueles que não obedeceram a Deus dentro da palavra, se nós pegarmos isso aqui que nós vemos todos aqueles, o livro de Reis fala muito sobre os reis que não obedeceram, de Crônicas fala muito sobre os reis que não obedeceram, e teve muitos reis que não obedeceram a Deus, não quis obedecer o direcionamento de Deus, e nós sabemos que não acabou bem. Nós sabemos que o Senhor não teve compromisso com aquele que não teve compromisso com Deus. Então é noite de você ter compromisso com o Senhor nesta noite. E eu peço que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Coloque a mão sobre o teu coração. Como eu disse no começo, o que o Senhor libera aqui em cima não é só para a vida de vocês, é para mim também. Eu também tenho mudanças na minha vida. Eu também preciso alcançar níveis espirituais mais altos. Eu também sei que o Senhor tem diretrizes bem mais altas para mim, mas eu sei que eu tenho medo como Jonas. Muitas das vezes eu falo: Senhor, por que dessa forma? E às vezes a gente vê tanto, é tão difícil a gente servir ao Senhor, porque às vezes a gente tem medo, porque é difícil servir ao Senhor, porque a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, e às vezes a gente fala: Senhor, eu até queria ser igual a fulano, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, seja você mesmo. Não adianta você mudar porque fulano quer que você muda, não adianta você pregar diferente do que fulano quer que você prega. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, porque o milagre vai acontecer na tua vida e na vida daquele que você profetizar através da tua vida, quando você obedecer a voz de Deus e fazer o que Deus quer que você faça. Deus designou cada um para um chamado.
coisa. E você não foi chamado para ficar sentado. Isso que Deus diz para você nessa noite. Eu não fui chamada só para ficar sentada aqui em cima do púlpito. É isso que Deus diz para mim nessa noite. Tem direções que Deus vai dar. E eu vou ter que ir. A mesma coisa a vocês nessa noite. Amém? Curva a cabeça de vocês. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai amado, Pai querido, aqui nesta noite, Senhor, eu falei aquilo que o Senhor colocou sobre a minha boca. O Senhor sabe, meu Deus amado, meu Deus querido, quanto eu sou temente a Ti. Deus amado, Deus querido, e aqui está a Tua igreja. E nós sabemos, Pai, que nós vivemos um tempo difícil. Um tempo, meu Deus amado, meu Deus querido, que nós acreditamos em tudo. Um tempo, Pai, que nós buscamos tudo menos a Tua face. Pai, nós não colocamos mais de joelho perante a Ti. Nós não nos humilhamos mais perante o Senhor. Nós achamos que nós somos suficientes demais, que nós possamos fazer tudo sozinho, que nós queremos fazer tudo sozinho ao todo tempo. Nós achamos, Pai amado, Pai querido, que nós não precisamos seguir aquilo que o Senhor quer. E nós subimos muitas das vezes ou descemos, pensando que nós possamos fazer tudo da nossa maneira. Mas, Pai amado, Pai querido, Tu sabes, Senhor, que nós temos que ter uma obediência de alma, corpo e espírito ao Senhor. E, Pai amado, Pai querido, aqui está a Tua igreja. Deus, que não sejam as minhas palavras, Pai, entrar sobre o ouvido de cada um, sobre a mente de cada um, mas que seja a Tua voz, que seja o Teu Santo Espírito doce. Deus amado, Deus querido, repreenda todo espírito opressor do meio do Teu povo. Pai amado, Pai querido, levanta o Teu povo para uma geração diferente, uma geração de guerreiros, uma geração de guerreiras, uma geração, meu Deus, que vai Te adorar custe o que custar. Deus amado, Deus querido, uma geração, Senhor, que não venha, Pai amado, Pai querido, só murmurar, mas uma geração que venha confiar. Deus amado, Deus querido, cada família que está aqui, Senhor, o Senhor tem projeto. Entra dentro do lar, Senhor. Entra, meu Deus, dentro da casa. Entra, meu Deus, dentro de qualquer lugar que essa pessoa esteja entrando. Dentro do trabalho. Senhor, traga transformação nessa vida. Traga transformação através dessa vida. Que nós vamos ter a consciência nesta noite que nós estamos aqui para Te adorar. Que nós estamos aqui para Te glorificar. E que nós estamos aqui para Te exaltar. Porque o Senhor é o dono da casa. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor, Pai amado, Pai querido, quem derrama a unção. O Senhor quem traz a transformação. É o Senhor que traz a cura. E eu quero Te pedir nessa noite, ó Pai, se for